Que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Conectados com a palavra e com muito prazer e alegria, estamos de volta para mais alguns minutos de conversa aqui. Valentes e corajosos. Como é que podemos falar em coragem e valentia nesse espaço? Não deveríamos estar aqui preocupados em falar de paz e tranquilidade? Ok, pode ser. Mas vamos pensar no seguinte: nem sempre na história do povo de Israel, esse povo pôde viver uma situação de paz. Paz, tranquilidade e harmonia. Se abrirmos as páginas do Antigo Testamento, por exemplo, nós vamos ver que a situação de Israel, que Israel enfrentou, muitas vezes passou por situações difíceis, situações essas que obrigaram o povo a literalmente entrar em guerras, participar de guerras propriamente ditas, né? Na segunda carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que também em o Novo Testamento há situações análogas, situações parecidas com aquelas do Antigo Testamento. Paulo deixa uma descrição do que ele experimentou, do que lhe ocorreu ao longo da sua carreira como missionário. Então vale a pena dar uma olhada naquilo que Paulo diz a respeito da sua experiência nessa área. Ele está aí se referindo, por exemplo, à perseguição que vem sofrendo dos líderes judeus. Ele diz assim: trabalhei muito mais do que eles. Fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto a mortes repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra e enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportando frio e nudez. Bom, para passar por tudo isso que Paulo passou, ele precisou de muita coragem. Você concorda comigo? O cristão tem boas razões para ser corajoso, porque vale a pena enfrentar seja o que for neste mundo, porque nós temos a garantia de que estaremos na glória celestial por toda a eternidade. Então, todo aquele que toma o propósito de amar e servir a Deus terá interiormente, dentro de si, por assim dizer, perfeita paz e vai procurar sempre glorificar o seu Senhor. E nessas condições, se formos cristãos assim, podemos ser ousados nos empreendimentos. A Bíblia nos diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e de equilíbrio e de amor. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Um comportamento vacilante e inseguro pode ser sinal de debilidade espiritual. Portanto, importa que tenhamos uma fé firme, uma convicção inabalável, um amor e consagração profundos. Sejamos cristãos que não temem a opinião dos outros, nem se envergonhem do Evangelho. Também não se perturbam com as zombarias, mas se firmam na verdade. Fazendo isso, e se formos cristãos de tal quilate, nós podemos sim ser úteis para o reino de Deus aqui na terra. O apóstolo Paulo foi um homem valente e corajoso. Enfrentou perigos de ladrões, tempestades, escárnios, zombarias, perigos de espadas e prisões, mas se manteve firme até o final. Era também um homem de coragem moral e intransigente diante das opiniões dos outros, arriscando ter sido taxado de louco para glorificar a Deus. E ele mesmo diz em 1 Coríntios 4, assim: nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são insensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome,
sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Da primeira aos Coríntios, capítulo 4, 11 a 13. Então, coragem moral. Essa espécie em extinção, poderia chamar assim. Espécie em extinção no presente século, no tempo que nós vivemos. Ela precisa ser ressuscitada, pois é a força que nos capacita a defender a verdade, mesmo que seja contra tudo e contra todos. Portanto, sejamos cristãos valentes, desfraldando sempre a bandeira da nossa convicção em Jesus Cristo. É o que importa, é o que nos interessa fazer. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê forças para tanto. E nesse sentido, eu queria orar. E queria que você nos desse o prazer de acompanhar nessa oração também. Se dá uma trégua no que está fazendo e vamos a Deus em oração por alguns instantes. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez pelo grande e brilhante exemplo do apóstolo Paulo. Ó Deus, ajude-nos a entender como é necessário mantermos-nos fiéis a Ti, tendo certeza e convicção absoluta de que Tu estarás conosco sempre, pelo que desde já agradecemos de todo o coração e assim oramos em nome de Jesus. Amém.